Então, os irmãos estavam falando sobre as palavras persuasivas, né? Palavras que a princípio parecem ser de mansidão, que levam os indoutos, né? Como diz, quando tem uma pessoa te falando sobre as coisas do Senhor e sobre a palavra de Deus, te falando com muita mansidão e aquilo ali só te agradando, desconfie, porque nós somos pecadores, temos a carne. A palavra de Deus sempre vai nos confrontar. Se alguém estiver te falando sobre o Senhor e tiver todas as palavras só te agradando, estiver massageando o seu ego, a sua alma, e você, às vezes muita gente fala assim, né? Ah, aquele irmão, aquele pastor falou comigo, eu me senti levinho. Às vezes nós temos que nos atentar que pode ser que tudo que aquela pessoa tenha falado só massageou o nosso ego, só confirmou a nossa vontade, a vontade da nossa carne. Mas nós aprendemos que a palavra de Deus, ela confronta a nossa vontade. Nós temos que nos atentar à vontade do Senhor. E aí o irmão falou, né, com gravidade, né, sejamos graves. Eu lembrei aqui na carta pastoral de apóstolo Paulo a Tito, né, aqui ele começa falando, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então ele diz, os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. Aqui ele está se referindo aos velhos, mas um pouquinho mais para baixo, olha, no versículo 7, por favor. Aqui ele também fala a Tito, em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Aqui ele fala de nós. O apóstolo Paulo exortando a Tito para que ele tenha um comportamento irrepreensível, um bom testemunho do Senhor diante de todos os irmãos e também dos incrédulos, e com o mesmo jeito que ele falou sobre os anciãos lá, para que seja grave, aqui ele também diz para Tito, né? Mostra incorrupção, gravidade. O que é gravidade? Gravidade é você passar a doutrina do Senhor, um pensamento com firmeza, sem querer persuadir aquela pessoa a aceitar o que você está dizendo. A palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Se a pessoa vai aceitar ou não, você tem que passar isso com gravidade, com firmeza. Não importa se vai chegar como um mel aos ouvidos dessa pessoa ou se vai passar raspando na garganta dela. Nós temos que sempre, isso é um pouquinho do significado de ser grave. Isso que o apóstolo Paulo nos exorta quanto ao nosso testemunho, né? Linguagem sã, para usarmos linguagem que convém a um testemunho bom de nosso Senhor, não linguagens do mundo, que sejamos irrepreensíveis, né? Dando um bom testemunho, e sejamos graves, mostrando incorrupção, passando a sã doutrina com firmeza. É claro que tem seus momentos de nós usarmos de mansidão e muito carinho, muito amor. Esses momentos são quando nossos irmãos precisam de conforto, em, em provações que estão passando, às vezes quando na morte de entes queridos. Nesses momentos nós vamos usar de sabedoria, mas nunca deixando de passar a sã doutrina, né? Temos que ter sabedoria pedindo ao Senhor de conseguir exortar, apacentar, confortar nossos irmãos, usando às vezes de mansidão, calma, mas sempre com a gravidade, o que é firmeza na palavra de Deus.